Ah, perfeito. Eu vou lhe explicando os detalhes aos poucos. Por sinal, eu vou lhe pedir uma coisa. Você está vendo esses três pontinhos na vertical do lado do telefone vermelho ali embaixo? Exato, Clica certo, neles, clique em certo. alterar. Como é que tá em português? Alterar esquema. Alterar esquema, isso. E Spotlight. Clique em alterar esquema e depois clique em Spotlight, pode ser? Spotlight. Se não Bem, tá Spotlight aí, deve estar destaque. mosaico, destaque. Ok. Isso. Eu nunca lembro. Aqui tem, eu dou aula para quem está em inglês, para quem está em português do Brasil, para quem está em português de Portugal, eu nunca lembro Ok. qual que tá. Pronto, já Então, está. então é isso. Mas ia perguntar. Está aqui. Ok, é para desligar a minha câmera. Poderia, sem problemas. Eu até Já peço está. desculpa de não ter ligado a minha, mas é que ela tá com uma certa dificuldade aqui. Tudo bem, não tem problema. A gente só precisa Certo. de se ouvir. Eu não, na verdade, eu nem te vejo, não, nem te veria durante a aula, eu só posso ver os meus materiais durante a aula, né? Yeah, ok. Certo. E outra coisa, você pode passar o mouse ali no seu quadradinho, onde está a sua foto, seu nome, e clicar em minimizar para aparecer melhor a tela também. Ok, ok. E Não, se você já está. tem aparecido. Perfeito. Se você está no Windows, o F11 também é sempre uma opção para deixar a tela maior. Ok, Então vamos lá, então. ok. Física Geral 1. Bem, essa primeira parte da física, ela trata da mecânica, né? Você me mandou 2 livros, eu acredito que teria até o terceiro. Que você Sim, vê todas as físicas numa matéria só, é isso? Uma disciplina só. é É mais ou isso. menos isso, né? Mas É. para já no meu curso eles só estão a trabalhar com o primeiro volume todo e para aí 80% do segundo volume. Ah, Mas, certo. mas para mim seria bastante interessante fazer até o terceiro. Acho que são 4 volumes, se não estou São em erro. 4. Eu acho bem interessante também, mas Sim, tenha em mente que, por exemplo, na faculdade, essa é uma disciplina de 60 horas, então seria 60 vezes 4, yeah, 240 horas. Claro, eu e certo. você apenas a gente otimiza, maximiza a aula, né? Mas de toda forma seria muita aula. Pois é, Seria muita aula. pois é. Eu acredito que a gente possa desenvolver bem aqui o primeiro livro, pois ele é a base de todos os outros. Ok, Daí, eventualmente, a gente vê os outros, tá? certo. Ok, Muito bem. Então tá, vamos lá então. Acredito que vai ser bem legal. Eu, obviamente, estou aqui para te orientar, né? Então, aquilo que eu achar mais importante, eu vou focar mais. Vou pedir para você certo. estudar sozinha. O que não for, né? Daí a gente pula e Ok, tal. yeah. Certo. Então tá bom. Como eu estava lhe dizendo, né? O livro aqui, ele trata dessa parte introdutória da física, em Sim, especial a cinemática, ao começo. E sim, cinemática o que é, né? O estudo do movimento, não das exato. suas causas, mas do movimento em si. Então, quando a gente fala de movimento, a gente está falando do quê? De deslocamento, velocidade, aceleração, essas coisas, né? Exato. Perfeito. Então, é essas coisas que a gente vai focar no momento. Em outro momento, a gente vai focar no que seriam as causas do movimento, que é o estudo da dinâmica, leis de Newton, etc. Mas, por enquanto, só o Certo. movimento em si. Bem, aqui Ok. tem uma primeira questãozinha boba. Ou, não sei, vai que não é boba. Qual dessas opções aqui é a certa? Que, em sequência, dá as unidades de distância, velocidade e aceleração. Você saberia? Está-me a falar de. Nesta figura que aparece aqui no painel? Uh, Peraí, o que está aparecendo para você agora? Não está aparecendo uma questão aí no, Não, no... Não? aparece-me só o título, aula 2, movimento em uma dimensão. Sério? Nossa, porque para mim, eu até te mostro aqui, tá aparecendo isso, eu já estou mexendo nos slides. Não sei, deve estar com algum problema aí a tua visualização da minha tela. Estranho. Olha só, olha lá no WhatsApp que eu te mando. Se bem que você não está online no WhatsApp. Mas é que eu já tô trocando os slides aqui, sabe? Aperta F5 aí para ver se, Ok. se atualiza. F5. É para atualizar a página, né?
Certo, espera aí. Ele saiu e voltou a entrar. Perfeito. Ok. Agora tá aparecendo a questão, né? Certo. Isso, agora sim. Acontece, esse tipo de coisa acontece. Eu uso o software mais leve que tem, então é natural que ocorra essas coisas. Muito bem. Portanto, Você conseguiria imaginar qual é a resposta certa? distância, velocidade e aceleração. Espera só. Portanto, só poderia ser. Ok, é 4. 4, exatamente. Porque Yeah. distância é medida em metros, tal qual o Certo. comprimento, etc. Velocidade em metros por segundo e aceleração em metros por segundo ao quadrado. Exato. Ocorre que a 2 também poderia supostamente ser uma resposta certa, porém, Sim, como a gente está falando de SI, né, Sistema Internacional de Unidades, é então isso. apenas a 4. Yeah. Perfeito. Não estou assim Vamos tão continuar. mal. Não, que é isso. Eu preciso perguntar essas coisas para saber, né, Não, quão sim. bem você Sim. domina a matéria, etc. As perguntas às vezes são meio bobas, mas é necessário. Mas eu poderia Muito bem. falhar mesmo. Yeah. Claro. Bem, você pode errar aqui comigo, né? O ruim é errar na hora da prova. Exato. Então, foco em errar aqui comigo. Na hora da prova vai dar tudo certo. Beleza. Eu já te mandei esses slides, né? Aqui ele está falando um pouco sobre posição. Na prática, então, está falando que o movimento ele pode ocorrer numa reta, como é o caso aqui, e o que caracteriza ele vai ser o tempo e a posição. Se tem tempo e tem posição, você pode começar a estudar um movimento. Muito bem. Agora, se existe um deslocamento num determinado tempo, então a gente tem velocidade. Pode ser o deslocamento mais demorado que for. Uma formiga, uma tartaruga andando, mas se ela saiu de um ponto e foi para outro, então a gente está falando de um evento onde houve velocidade. Certo. E a velocidade ela pode ser definida dessa forma aqui, ó, velocidade média é igual o delta x por delta t, não é mesmo? Ok. Onde delta x é o deslocamento e delta t é o tempo. Já tinha visto isso aí? Sim, alguns no tempo. Perfeito. Então é isso. Bem, o tempo ele só vai para frente, né? Então, se o tempo só vai para frente, o que vai caracterizar a velocidade ser negativa ou positiva vai ser o teu deslocamento. Se o teu deslocamento for positivo, velocidade positiva. Se ele for negativo, velocidade negativa. Aqui a gente tem um exemplo de um movimento acontecendo aqui. E ele cita vários pontos de velocidade aqui. Por exemplo, ele está calculando a velocidade entre aqui o ponto x3 e x2, né? Uhum. Então, o que acontece? Como velocidade média, como eu acabei de te mostrar, é simplesmente a posição final da tua análise, menos a Exato. posição inicial da tua análise, o que ocorre aqui é que x3 e x2 eles estão bem longe um do outro. Né? Certo. Então, você calcula a distância entre eles, subtrai também o tempo entre eles e pronto, você vai ter uma velocidade. Agora, perceba uma coisa bem interessante também. A segunda velocidade que ele diz que é zero, ela é a velocidade entre o 1 e o 7. Né? E daí surge uma questão bem interessante, porque a gente sabe que esse objeto se mexeu. Né? Se ele teve uma velocidade aqui do 2 para o 3, então ele teve uma velocidade do 1 para o 7 também, mas por que a resposta está dando zero? Né? Exato. Tens alguma ideia do porquê? Então, porque ele voltou ao ponto inicial. Perfeito, exatamente. Como a velocidade média ela só leva em conta a posição final e a inicial, Certo. se por acaso tu volta para a mesma posição, tu tens velocidade zero, exatamente. Daí aqui ele vai dando uns exemplos numéricos que a gente pode deixar para lá. Agora, claro, novamente, né, eu estou só mostrando aquilo que for realmente essencial para, eventualmente, a gente fazer alguns exercícios do Halliday. Acredito que hoje ainda dá para a gente fazer alguns exercícios lá daquele livro. Só para a gente ir treinando o que a gente viu, né? Certo. Perfeito. Então, olha só que ideia interessante aqui. Nós vamos começar a fazer um vínculo da física com o cálculo, né?
Então, vamos buscar a ideia de velocidade instantânea. Pois, quando a gente fala de velocidade, né, temos tanto a velocidade calculada, né, por exemplo, numa corrida de Fórmula 1, uma corrida, você, lá no fim da volta, aparece, a velocidade média do carro nessa volta foi de tanto. Muito bem. Mas, ao mesmo tempo, se você olha no velocímetro do carro, ele vai estar marcando várias velocidades diferentes a cada instante. Né? Tem lugares da pista que é mais rápido, porque é reta, tem outros que são mais devagar, porque é curva, e assim sucessivamente. Certo? Então, existem vários tipos de velocidade. Em especial aqui a velocidade média, que é a que a gente já viu, e a velocidade instantânea. Vamos tentar, então, obter de alguma forma essa velocidade instantânea. Por hora, vamos observar esse gráfico aqui. Ó. Perceba que é um gráfico de posição por tempo. E perceba também que essa curva vermelha é a curva que representa o deslocamento desse objeto, porque a cada ponto dela você tem a posição. Né? Então, aqui você tem uma posição, aqui você tem outra posição, aqui você teria outra. Certo. E nós acabamos de ver a expressão da velocidade, que é ΔX por ΔT. Então, nesse gráfico, nós poderíamos notar que o ΔX, né, é essa altura, e o ΔT é essa base aqui, esse comprimento na parte de baixo. Né? Sim. E se nós notarmos com um pouco mais de criatividade, a gente vê um triângulo aqui, concorda comigo? Exato. Pois é. E lá no secundário, né, nas aulas de trigonometria, nós estudamos um monte as funções seno, cosseno e tangente. Certo. E nós aprendemos que se nós estamos falando de um triângulo retângulo, e aqui é um triângulo retângulo, exato. Se tu pegas o cateto oposto e o cateto adjacente de um ângulo, tu tens o que seria a tangente de θ, né, se tu faz a divisão entre eles. Portanto, não pensando em física, pensando em trigonometria, esse comprimento ΔX dividido por este comprimento ΔT vai ser exatamente a tangente do ângulo θ. Ok? Então, nesse ponto, entendeu, compreendeu aqui a ideia? Sim, eu não me lembro praticamente nada de trigonometria. Então, o ΔX seria... O ΔX, bem, aqui o ΔX é a altura deste triângulo aqui, né? Certo, sim, mas esse comprimento, diga. Em trigonometria, que representaria? A gente chamaria ele de cateto oposto. Cateto oposto, exato. Isso. E o θ aqui a gente chamaria de cateto adjacente, né? Porque está ao lado do ângulo. Exato. E então a gente aprende, né, que a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. É isto. Gente, é o cateto oposto pelo cateto adjacente. É o que a gente chama... Aqui no Brasil a gente inventa um monte de coisa, né? Musiquinhas para decorar. Aqui a gente chama de coca. Que é CO em cima e CA embaixo. Coca. Isso é fácil de decorar. É, assim é fácil. Bem, o que mais tem aqui é música para decorar as coisas da física e da matemática. Ótimo. Eventualmente eu te ensino algumas. Então tá. Então, pelo que tu me falaste, não lembras muito bem de trigonometria, né? Nada. Ah, pois é, acontece. Eventualmente, durante as nossas resoluções, a gente faz esse retorno, tá? Fazemos toda a revisão que você precisar. Que tu tens que levar em conta que, principalmente aí em Portugal, né? Os professores, eles não gostam muito de rever assuntos, né? Do secundário, de matérias anteriores. Então, é isso. Né? Trigonometria vai ser algo que o professor não vai falar, com certeza. Claro. Pois é. Mas aqui comigo, pode ficar tranquila que a gente vai rever tudo. Beleza. Então tá. Só quero chegar logo na expressão da velocidade instantânea para tentarmos fazer alguns exercícios. Certo. Então, por hora, a gente notou essa expressão interessante, a gente relembrou a trigonometria, tangente de θ, e a ideia aqui é o seguinte: se a velocidade média está associado com essa tangente, está associado com essa divisão, e a velocidade média foi dada por meio desses dois pontos, ou seja, a velocidade entre esses dois pontos. Sim. A ideia aqui, se nós estamos buscando uma velocidade instantânea, é trazer esse ponto, é aproximar o máximo possível esse ponto mais externo aqui, deste.
Vamos aproximá-lo muito. Até o momento em que essa reta azul ela não seja mais uma reta que passa por 2 pontos da nossa curva vermelha, que representa o deslocamento, mas sim passe em um ponto só. Sim. Sendo assim, se transformando numa reta tangente. E, se você lembra mais ou menos lá das aulas de cálculo do secundário, a reta tangente está associada com a derivada da função. Sim. Então, tudo tem vínculo aqui. Velocidade média, tangente do ângulo, reta tangente, velocidade instantânea. Haverá vínculos entre tudo. Então, vamos lá. Ó, perceba que, ao passo que eu aproximei um pouco, olha só, estou aproximando. Né? Certo. Mudaste aqui Sim. as relações, mudou a reta. Mudei o tamanho, mudei a reta. Vou aproximando cada vez mais e eu vou reparando que a minha reta ela muda de inclinação. Aqui ela tem uma inclinação, aqui ela tem outra. Aqui ela está mais Exato. deitada, aqui ela tem outra, assim vai. Até o ponto onde a gente se aproxima tanto que nós temos uma reta que idealmente passa num ponto só da tua função. É o que a gente chama de reta tangente à curva num determinado ponto. No caso, Exato. no ponto T0. Certo. E a gente aprende em cálculo, nós vemos em cálculo, que quando a gente está fazendo isso aqui, na prática, nós estamos tendendo essa diferença de distância entre os dois pontos a zero. Né? Perceba que é sempre ΔT aqui, ó, ΔT, aqui também é ΔT, só que esse ΔT está cada vez menor, né? Ó, Exato. diminuiu mais. Então, na prática, o que estamos fazendo, nós estamos tendendo o nosso ΔT a zero. Certo. E essa fórmula aqui, tendendo a zero, é uma fórmula conhecida do cálculo. É a derivada. Então, nós temos uma derivada aqui. Ou seja, nós podemos implicar na seguinte situação. A velocidade instantânea é a derivada da posição em relação ao tempo. Certo. Então, se você souber fazer a derivada, você pode encontrar a velocidade. Né? A ideia é essa. Então, bem, no caso, a gente precisa ter algumas derivadas decoradas, né? Será que você se lembra de algumas derivadas lá do secundário? Tem algumas que são bem frequentes, né? Não. Em especial, nenhuma? Nenhuma. Ah, tudo bem. A gente vai vendo aí e vamos resolvendo. Não tem problema não. Ixi, se tu visse os alunos que eu tenho aqui no Brasil, você entenderia que eu não me importo nem um pouco mesmo. Agora há pouco eu estava dando aula para um rapazinho que ele já tem aula há algum tempo comigo e tem uma certa dificuldade em isolar o X. Sabe, Ok. isolar o X? Deixar Sei. ele sozinho na equação, encontrar. Yeah. Pois é, o que é básico, o que deveria ser básico para uma pessoa que está na escola, né? Mas aqui algumas escolas. Não é para toda a gente, é assim, eu por acaso quando estudava, eu pode não parecer agora, mas também já foi há muito tempo, ok? Mas eu era aluna de 20 a matemática, portanto, 19, 20, eu era mesmo Poxa. muito. Yeah. Mas, portanto, isolar o X é qualquer coisa muito fácil, demasiado fácil. Com um pouco de cuidado a gente consegue, né? Pois é. Mas é sempre, aquilo é uma balança, certo? Uma equação é uma balança, e você só tem que se ir equilibrando de um lado e do outro. Mas aquilo que eu vi é que a maior parte das pessoas tem mesmo muita dificuldade, na matemática em geral. Sim, com certeza. Nas equações e funções acabam sempre por manifestar muito mais dificuldade. Sim. Mas pronto, eu agora tenho muita coisa para rever, já vi. Que bom, temos bastante trabalho a ser feito, então. Mas Sim. o importante é que tu tem vontade e que você se lembra do que é mais fundamental, né? Esse negócio de isolar X é o que realmente é necessário. Bem, agora que nós vimos um pouquinho de velocidade e tudo mais, Certo. e conversamos um pouco sobre cálculo, eu gostaria de fazer algumas questões aqui do Halliday. O Halliday que você tem, eu gostaria de dar minha opinião, ele é muito ruim. Essa edição ali que você me mandou a foto é péssima. É a Eles 10ª tentaram. evolução. Eu não sei o que eles quiseram fazer, mas na verdade eles, sei lá, tentaram deixar o livro mais enxuto e ficou muito mal explicado, com poucas figuras. Essa edição que eu estou te mostrando aqui é a 9ª. A sua, que você me mandou foto, é a 14ª, eu acho. Não, 10ª mesmo. Pois é, piorou muito da 9ª para a 10ª.
porque eles tentaram fazer uma versão digital do livro. Daí é meio complicado fazer isso. Se tu pegar o livro de verdade lá, o arquivo PDF dele, e você clica nos detalhes do sumário, Sim, você vai direto até a página do livro. Mas ao passo que eles fizeram isso, que é bem legal, ficou com poucas explicações. ok. Então, eu acredito que seria melhor estudar por essa versão que eu te enviei, tá bom? Ok, ótimo. Perfeito. Então, por hora, vamos começar fazendo algumas questões mais simples aqui. Sim. Ó, se tu reparaste aqui, ó, dois, um, dois, três aqui, todas estão com uma bolinha. A uma bolinha significa que a questão é mais fácil. Espera aí, que isto o vídeo parou. Sério? De novo um problema aí no seu Ok. computador. Não, já está, já está. Já está Já está? resolvido. É Então o, tá é o bom. meu antivírus. O meu antivírus está a bloquear constantemente Ai, ai, ai. o, o, o vídeo. Mas está tudo bem agora. Certo. Então, um, dois, Isso. São as três. questões mais fáceis, né? Sim. Quando tem uma bolinha só. Então acho que a gente pode. Bem, eu vou fazer uma questão primeiro, vou fazer a dois, e depois eu vou Ok. lhe pedir para fazer algumas questões aqui. Tá bom? Ok. Então, tudo que eu fizer de conta, eu vou lhe enviar no WhatsApp depois. Portanto, Tá. você não precisa copiar nada, tá? Ok. Então, me diga. Começou a aparecer aí a questão? Ah, agora sim. Certo. Vamos ler juntos aqui. Ok. Calcule a velocidade média nos dois casos seguintes. Você caminha 73,2 metros a uma velocidade de 1,22 metros por segundo e depois corre 73,2 metros a. Hã? Ele não falou a velocidade aqui. Pois, Tá faltando a velocidade aqui, meu Deus. Que uma esquisito. pista reta. Pois. Ele não Passando. falou a velocidade. Bem, não vai dar pra fazer, né? Tá faltando a velocidade. Sim. Que Talvez a esquisito. B. A B talvez. A B talvez, vamos ver. Você caminha 1 minuto com uma velocidade e depois corre 1 minuto. É, vamos fazer a B então. Que pena que tava com defeito o Sim. livro. Eu elogiando o livro e ele me aparece com defeito desse. É normal. Você Sim. caminha 1 minuto com uma velocidade de 1,22 e depois corre. Ele quer saber a velocidade. Então, para conseguirmos fazer uma conta de física, é sempre interessante a gente indicar rapidamente o que o problema está pedindo. Assim a gente não Certo. se perde. Queremos encontrar velocidade. E sabemos que a equação da velocidade média, né, é o delta S por delta T. Ou delta X por delta T, não importa, é o deslocamento. Sim. Muito bem. O problema é que a situação B aqui ela está acontecendo em dois passos. Né? Primeiro ele caminha, Sim. depois ele corre. Sim. Portanto, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer um desenho. É sempre interessante fazer um desenho para entender melhor a situação. Então, Ok. vamos falar que essa primeira situação, caminhando, é aqui. Então, eu vou escrever aqui, caminhando. E eu não sei quão é maior que a outra, até porque não fala sobre tamanhos especificamente, mas Sim. fala sobre tempos e velocidade. Será que é a velocidade que ele quer na B mesmo? Como? É a velocidade que ele quer na B. Sim. Então tá, aqui vai ser correndo. Certo. Que informações temos sobre o caminhar aqui? Vamos ver. Durante o processo de caminhada, 1 minuto com velocidade de 1,22. Então a gente indica aqui, com uma setinha, que a velocidade é 1,22. Fazer desenhos ajuda muito a treinar a abstração da mente, tá? Bem Sim. importante. Então, ΔT aqui, ou seja, a variação do tempo, é 1 minuto. Como a gente está falando de metros por segundo, mais vale chamar de 60 segundos, né? Certo. Certo. 1 minuto é 60 segundos. E daí depois ele começa a correr. Portanto, a velocidade aumenta. Eu vou até fazer um vetor maior, indicando uma Exato. velocidade maior. 3,05. O Halliday gosta de colocar esses números quebrados aí. E 1 minuto também. Muito bem.
Agora acontece uma coisa interessante aqui, Hum, que é o seguinte. Se você sair sabendo isso dessa aula, eu já vou ficar muito feliz. hum, Que é a seguinte frase. A velocidade média não é a média das velocidades. Porque o que, que ocorre aqui? O problema nos pede a velocidade média. Está lá no enunciado. certo, E a pessoa desatenta olha essas duas velocidades e pensa: ah, se eu quero a velocidade média, é só somar as velocidades e dividir por 2. certo, Errado. Isso costuma não funcionar. Não certo, significa que em algum caso específico ou outro isso não irá funcionar. Pode funcionar, mas isso costuma certo. não funcionar. Isso não é uma verdade, Isso especificamente tem a ver sempre. com a distância percorrida. Perfeito. Exato. A equação da velocidade média é essa. Então eu tenho que achar a distância percorrida. O tempo eu já sei, né? Porque o tempo sim é a soma desses dois tempos. Mas qual é a Certo, distância percorrida, né? Então é por isso que eu exato. gosto de fazer a coisa bem colorida aqui, ó, para deixar Hum, bem claro cada coisa. Então, aqui é 60 mais 60. E aqui a gente pode dizer que é o delta S verde, né? Vamos chamar de inicial, mais o delta S final ali. Ou melhor, não vamos chamar de inicial e final porque pode causar problemas. Caminhar, ou melhor, lento, mais o delta S rápido aqui onde ele correu. certo. L de lento, R de rápido. Perfeito. E agora, tu tens ideia de como obter esses delta S ali? Bom, hum, nós, nós se calhar teremos que, portanto, nós conhecemos a velocidade de caminhar e conhecemos a velocidade de correr. E talvez se nós temos que fazer uma equação, certo? Portanto, se nós pusermos a velocidade igual ao delta S sobre 60 Uhum. para caminhar, nós vamos descobrir qual é a distância que foi percorrida. E se depois se isolarmos também a velocidade do correr com o delta S rápido sobre 60, vamos descobrir qual é que é o delta S rápido, certo? Perfeito, perfeito. Bem, tu tens como fazer pelo menos o delta S lento para mim ali? Depois eu faço rápido, rapidinho. Ok. Assim, faça na sua velocidade, tá bom? Eu não tô cobrando que Sim, você faça rápido. Falando nisso, eu vou até no banheiro. Pode fazer em paz. Se tu quiseres, ok. pode até me mandar uma foto depois da tua resolução. Ok. Já volto. Só um segundo.
Certo. Contraste alguma coisa? Bom, enviei para o WhatsApp. Sim, sim, sim. Sim. Certo. Então, o delta S, ele é a velocidade vezes o tempo. Então, se ele andou por 60 segundos naquela velocidade, é só fazer a multiplicação. Perfeito. E você até encontraste o delta rápido. Então, agora é só Sim, somar e dividir por 120. sim. Além disso. Eu só acho que isto é um bocado sobre-humano, não? Estas distâncias em um minuto. Tu achaste? 73 metros caminhar em um Ah, minuto. Não é muito? isso é. Se bem que na academia, geralmente, quando a gente caminha rápido, a máquina marca lá 6 metros por segundo. Então, 6 metros por segundo? sim. Ah, Sabe aquelas esteiras na academia? Elas marcam essa pois. velocidade, geralmente. Ok, ok. Eu não faço. É, Não pois é. faço isso. Ok. Tá Cento e bom. oitenta e três. E a gente divide por 120 e assim a gente chega na velocidade. Ok. Pois. 2,135. 2,135 é a nossa velocidade média. Mas eu gostei da tua análise, sabe? Verificar se as coisas fazem sentido ou não é algo bem importante na física. Isso nos ajuda a perceber se a nossa resposta está certa ou errada. Isso me lembra Sim. uma vez quando eu era pequeno, não era tão pequeno, mas o Ronaldo Fenômeno, acho que você já ouviu falar dele, né? Ele voltou a jogar no Brasil, ele já estava muito gordo já. E daí teve um jogo que eles tentaram medir a velocidade dele numa arrancada e mediram Certo. uma velocidade mais rápida que, sei lá, que a do Usain Bolt, assim, no dia que ele bateu o recorde mundial lá. Então, Sério? eu acho que as pessoas não levaram muito em conta as equações aqui da velocidade. Pois. Foi, foi muito engraçado. É, Tá mas é bom. possível. Bem, o Ronaldo Fenômeno gordo ser mais rápido que o Usain Bolt, eu acho meio difícil. Pois, realmente. Mas também, digamos que se calhar ele teve essa velocidade num curto espaço de tempo. É, E o Bolt faz 100 metros. eu acho que ele não consegue manter aquela velocidade máxima o Não, tempo todo também. acho que não. Bem, anyway. Legal, conseguimos resolver uma conta aqui com a sua ajuda, Sim, foi muito legal. Vamos ver uma um pouquinho mais difícil, então. Vamos lá, um pouquinho mais. Essa aqui. Prove derivadas. Falaste que não lembra. não. Legal. Vamos ler juntos este enunciado. Ok. A posição do objeto que se move ao longo do eixo X, ou seja, estamos falando no movimento retilíneo, porque é só sobre o eixo X. É dada por X e esses valores ali. Ok. Onde X está em metro e T está em segundos. Determine a posição do objeto para os seguintes valores. Posição. Então, como nós temos uma equação de posição, a Certo. princípio é apenas colocar o valor na equação, certo? Portanto, eu vou fazer a B e tu podes fazer a A aí, ok? Ok. Olha só como eu faço a B. Oh, meu Deus. Deixa eu lhe mostrar como eu faço a B para não haver problemas aí durante a sua resolução. Ok. Se ele está nos pedindo aqui na B qual é a posição no instante 2, a única coisa Sim. que eu preciso fazer é colocar no lugar do T o 2. Né? Certo. Tome cuidado com as questões de matemática básica aqui, como por exemplo, só o 2 O está ao quadrado. quadrado. Né? Certo. Por aí vai. Então nós vamos ter aqui 6, 4 vezes 4 menos 16 e 8 ali. Então, ele vai estar na posição -2, concorda comigo? Certo. Certo. Então agora tu podes fazer a A mesmo, que é colocar 1 ali no lugar do T. Quando chegares na resposta, me fala. Daí a gente pode ir para a próxima. Ok. Então é x igual a 3t.
Portanto, A é 1. Ah, é fácil. Então é 3 menos 4 mais 1, que vai dar 0. Zero. Ok. É isso, não é? Perfeito, perfeito, isso mesmo. Então tu entendeu o básico aqui, olha só. Sim, Tranquilo, né? Tranquilo. Então, perfeito. Vamos continuando com essas coisas aí. Vamos continuando com essas coisas aí. Agora ele está falando sobre velocidade. certo. Certo, então vamos lá. Qual é a velocidade média por um intervalo de Qual a tempo? velocidade média? Bem, talvez a gente possa encontrar qual o deslocamento, né? Antes. Mas eu Sim. acredito que tu saibas, né? Aqui é só encontrar o 4, depois encontrar o 0 e depois fazer a subtração dos dois valores, né? Então, deixa para lá. Vamos fazer a F de uma vez, que vai envolver também esse deslocamento. Qual é a velocidade média para o intervalo de tempo de t igual a 2 e t igual a 4? Portanto, a gente tem que encontrar qual é a posição no t igual a 2 e no t igual a 4. Ok. Essa é a questão F. T igual a 2 e t igual a 4. 4 vezes 2 ao quadrado mais 2 ao... Bem, eu já não tinha feito isso. Eu já fiz. Isso aqui a gente sabe que é menos 2. Agora, vamos encontrar no 4. 4 ao quadrado mais 4 ao cubo. Muito bem. Deixa eu aumentar um pouco aqui para não sobrar coisa. 12. 16 vezes 4 é 64, tá? Sim. Então aqui vai dar 64 também. Então corta, corta, a resposta é 12. Portanto, a gente sai da posição menos 2 e vai para a posição 12. Se nós queremos velocidade, a gente sabe que é ΔS por ΔT. O ΔS ele é a posição final menos inicial, mas ele é o deslocamento, né? Então, se a Certo. gente saiu da posição menos 2 e foi para 12, quantos metros a gente andou? Você consegue tirar de lógica isso? Sim. 14. 14, isso mesmo. 14 dividido por tempo. Qual foi a variação do tempo aqui nesse problema? Foi de 2 segundos. Perfeito. Então, independente de onde começou, onde acabou, o tempo que passou nesse processo foi 2 segundos. Certo. Ou seja, ó, atenção, a velocidade média deu esse valor. Mas a gente sabe que existe outros tipos de velocidade, tipo a velocidade instantânea. Certo. Ele não pediu aqui, mas eu poderia te perguntar qual é a velocidade instantânea. Para encontrar a velocidade instantânea num dado instante, temos que fazer a derivada. Então, eu vou propor aqui extra. Como derivar isto, né? A gente tem que lembrar da regra mais importante da derivada, que é o seguinte: se por acaso tu tem uma função que é x elevado a n, onde n é um número, tu tem o que a gente chama de regra da potência da derivada. A derivada será n x na n menos 1. Percebeste que o n caiu e tu subtrai 1 na parte de cima? Sim. Isso, então, por exemplo, um exemplo clássico aqui, sei lá, 3x ao quadrado. Qual que é a derivada de 3x ao quadrado? 2 cai. Então vai ficar 3 vezes 2, x elevado a 2 menos 1. Ou seja, a derivada de 3x ao quadrado é 6x elevado a 1. Ou 6x mesmo, só, né? Sim. Perfeito. Então, com isso em mente, né, isso foi só um exemplo, depois eu até posso te passar uma apostila de cálculo. Sim. A velocidade, então, aqui vai ser a derivada de cada termo. Bem, qual que é a derivada de 3t? É só o 3. T está sozinho,
Bem, na prática diminui um em cima, né? Então, o t vai ficar 1 menos 1, que é zero. T elevado a zero é 1. Qualquer número elevado a zero é 1. O segundo termo aqui, lembra disso? Que todo número elevado a zero é 1? Não, não X me elevado lembro. a zero é 1. É uma regra de potência. Certo. Isso. Então Não, foi o que mas, aconteceu ali na derivada do t. Porque se o t for derivado, ele está elevado a 1. Então cai 1, t 1 menos 1. Então 1 menos 1 é 0. 1 elevado a sim, 0 é 1. um, Então sobra só 1. Né? ok. Alguns detalhes que, claro, hoje eu quero que seja uma aula assim, o mais produtivo possível, mostrar várias coisas do Halliday e tal, mas claro, eu e você podemos fazer muitas aulas de matemática básica, trigonometria. O que não falta é material desse tipo de coisa aqui comigo, Sim, tá? Depois da aula eu posso te passar muito material. Tenho certeza ok. que eu posso te ajudar bem nisso aí. Até porque o pessoal aí de Portugal costuma dizer que gosta, assim, dessa minha parte de matemática básica, porque, de modo geral, os professores aí realmente não gostam de revisar certas coisas, né? Os professores aí de Portugal têm isso. E eu adoro revisar Sim, isso aqui. é trabalho que, pronto, cada um deve fazer depois em casa. Eles não têm muito tempo a perder, têm pouca paciência. Pois é. Bom que eu estou aqui para otimizar tudo. Então, vamos lá. Bem, acabamos de encontrar a expressão. A derivada de t ao cubo caiu 3 menos 1 em cima. Muito bem, encontramos a expressão da velocidade instantânea em função do tempo. Agora eu só preciso me interessar por um determinado valor em segundos, que eu vou saber qual é a velocidade. Por exemplo, qual é a velocidade no instante 2 que eu tanto trabalhei nesse exercício? É só eu substituir o 2 ali. Certo. Até mesmo a física que a gente está vendo aqui, ela tem algumas coisas meio básicas que a gente pode revisar eventualmente. A Sim. questão de tipos de movimento, por exemplo, esse movimento é acelerado? Uma pergunta, né? Esse movimento é retardado? Esse movimento sei Sim. lá, tem várias opções, né? Vamos lá. Aqui fica menos 16 e aqui 2 ao quadrado é 4, 12. Então nós vamos ter um movimento retrógrado, né? Porque vai dar menos 1 aqui. Ok. Ou seja, no instante 2 o movimento desse corpo é retrógrado. Ok. A ideia é essa. Veja Ok. então que a gente consegue encontrar a derivada, que é a taxa de variação da posição no tempo, a taxa instantânea, fazendo a derivada aqui. Encontramos a expressão da velocidade apenas tendo a expressão da posição. Muito bem, muito bem. Sim. Bem, eu acredito que seja isso, a gente não tem muito tempo para continuar. Eu só queria te dar um fundamento de como continuar o conteúdo, né? Se tu Ok. puderes ler o livro que eu te mandei, Sim. talvez fosse interessante tu começar ou os slides, né? Mas eu acredito que pelo livro seja melhor a leitura do que os slides que eu lhe enviei, apesar deles estarem bem escritos. Você pode começar daqui mesmo, ó, da página 15, página 16 aqui, ó. Ele até fala uma questão de Eu velocidade não, média aqui por meio de vetores. Ele você chega. Oi, diga. está a partilhar? Não estou a ver. É. Eventualmente, eu acho que você tem que desativar esse antivírus quando eu for te dar aula, Pois. porque não costuma ter tanta falha assim de transmissão. É. Eu posso começar a fazer no telefone também. Se Pode calhar é ser, não melhor. sei como fica melhor. Geralmente no computador é melhor, mas se o computador Sim. for meio fraco, né, daí complica. Sim. Certo. Então tá. Bem, eu vou lhe enviar tudo que a gente resolveu Ok. e quando quiseres a gente pode marcar a próxima aula ou marcar um pacote. Tu, tu Ok. tens, tu tens horário livre só no período da tarde? Não tens horário livre mais pela manhã? Você está no horário de Brasília, certo? Sim, mas o horário que eu lhe enviei é de Portugal, então. Sim, sim, mas eu estou a comparar. Porque, por Ah, exemplo, não, mas de qualquer maneira, durante o dia, eu só mesmo depois de deitar os miúdos é que consigo ter algum tempo para me dedicar a então, ter 9 da aulas. noite, 8 da noite, 9 da noite, né? É por aí, sim. Mas agora, é assim, foi o que eu disse. Muitas das pessoas que você está a dar aulas,
Como estamos a entrar numa altura de férias, provavelmente, não sei como é que funciona, não sei, mas provavelmente irá ficar sem com horários livres, não é? Olha, Sim. infelizmente não. Os meus Não? alunos são insanos, eles gostam de estudar nas férias também. Os Ah, horários que eu boa. tenho livre, que eu posso lhe garantir, são esses que eu lhe enviei aí. Ok, ok, Perceba que na terça eu tenho. Hoje, esse horário mesmo, e na terça são horários interessantes para ok. você, acredito. Eu vou avaliar bem e depois, sim. Se tiveres um outro horário que tu queiras, por exemplo, não sei, vê lá, ó, esse horário da Natália, seria legal para mim. Eu tento conversar com ela para me adaptar pro teu horário, tá? Por mim, isso não tem problema nenhum. Natália, deixa-me Por ver. exemplo, é só um, né? Ela tá às 9 na quarta e na quinta. Às 9 da noite? Eu não consigo. Ah, está aqui. Natália. Ah, ok, ok. Sim, Aham. Se tu decidires por algum horário que já tem gente, eu posso tentar conversar com a pessoa, não se preocupa. ok, ok. Tá bom. Perfeito. Sim. Espero muito que a gente possa ter mais aulas, Ângela. Ok, também. Eu por acaso gostei bastante. Que Achei bom. que achei muito bom mesmo, sério. Um, yeah. Olha, é pena é não ter começado mais cedo para poder fazer o exame. É verdade. Quando tu falaste que não vai poder fazer, né? Que pena. Gostaria de ter te ajudado. Gostaria. Sim, não vou. É assim, eu por acaso estou um bocado chateada porque eu queria mesmo fazer o exame, só que é assim, eu até se tivesse aqui alguém que fizesse o exame, que me ajudasse a fazer o exame, tudo bem, porque eu faço online. Mas